Olá, turma. Na nossa videoaula, nós iremos estudar sobre a leishmaniose, cujo agente etiológico são as espécies do gênero Leishmania. Na verdade, nós vamos estudar sobre as leishmanioses, que são um conjunto de doenças causadas por espécies diferentes pertencentes a esse gênero Leishmania. Na classificação taxonômica, nós observamos o reino protista, o protozoa. Nós temos aí o gênero Leishmania e existem os subgêneros, que pode ser Leishmania ou Viania. Por isso, muitas vezes, vocês vão encontrar nos livros, entre parênteses, né, Leishmania ou Viania. E observem que existem diferentes tipos de espécies pertencentes aí a esse gênero Leishmania. Leishmania chagassi, Leishmania amazonense, Leishmania guianense, Leishmania brasiliense, mexicana, entre outras. Então, essas espécies diferentes, elas podem estar associadas a um determinado tipo de leishmaniose e muitas vezes elas estão associadas a uma determinada região mundial. Previamente, a identificação das espécies aí do gênero Leishmania era feita muito de acordo com as características das lesões, né? Com a parte mais clínica. Entretanto, hoje em dia, essa identificação dos subgêneros e das espécies de parasitas do gênero Leishmania, ela aborda diferentes aspectos. Por exemplo, as características biológicas, que seria a morfologia vista por microscopia, o desenvolvimento desses parasitas nos hospedeiros invertebrados, nos modelos experimentais vertebrados, em meio de cultura, como é que eles se comportam, associados com os aspectos imunológicos, o reconhecimento por anticorpos, os testes de imunidade cruzada em vertebrados, também associados com a distribuição geográfica, onde é que esses casos estão acontecendo, os aspectos bioquímicos, que seriam os estudos dos ácidos nucleicos, a caracterização de isoenzimas, estudos de PCR, estudos de composição da membrana, entre outros, e também os aspectos clínicos da infecção que se desenvolve aí nos humanos. Então, uma série de aspectos são envolvidos para poder fazer esse tipo de caracterização das espécies aí do gênero Leishmania, porque vocês conseguiram observar que são várias. Nessa tabela, traz aqui as espécies do gênero Leishmania encontrada em humanos e animais, segundo o subgênero, distribuição geográfica e de acordo aqui com a Organização Mundial da Saúde e outros autores. Essa tabela aqui é lá de 2010. A gente observa algumas espécies que acontecem muito mais na região chamada de Velho Mundo, que seria aquela região mais para a África, para a Índia, para o Oriente. Então, aquilo ali é chamado de Velho Mundo. A gente tem, por exemplo, Leishmania donovani, Leishmania infanto, Leishmania trópica, ou tropica, Leishmania major. Então, são uma série de leishmanias diferentes, né? Que o subgênero é o Leishmania. No Novo Mundo, que seria essa área aqui mais das Américas, nós já temos outros tipos de espécies majoritárias. Leishmania infanto chagassi, Leishmania brasiliense, guianense. Então, nós temos algumas pertencentes ao subgênero Leishmania e outras pertencentes ao subgênero Viania. As que estão aqui marcadas como asterisco, elas representam espécies aqui no Brasil, tá? Que infectam os humanos aqui no Brasil. Enquanto que essas que estão com 2 asteriscos, elas são predominantemente aí, nos animais, tá? Então, elas são específicas para os animais. Em relação à morfologia desse parasita, ele é o parasita unicelular, apresentado em 2 tipos de estágios, né, em fases aí de desenvolvimento, o amastigota e o promastigota. O amastigota seria essa forma menor aqui, arredondada, enquanto que a promastigota é essa forma mais alongada. A gente observa que na forma promastigota, ele possui aqui, ó, um flagelo livre, né, um flagelo único e livre. A forma amastigota é aquela forma intracelular no hospedeiro vertebrado, onde ele vai se alimentar e se reproduzir. Essa forma ela é mais ou menos esférica, oval. A gente consegue observar que possui um núcleo. Esse núcleo ele é grande, ele pode ocupar aí cerca de 1/3 dessa estrutura.
possuem uma organela chamada de cenotoplasto, que é semelhante ali à mitocôndria, né, cheia de DNA, e observem que essa forma aqui não tem flagelo. Entretanto, nessa porção apical, a gente tem como se fosse uma invaginação, é como se fosse uma bolsa, onde a gente vai ter esse flagelo mais internalizado. Essas estruturas aqui, elas são basicamente fases intracelulares. A gente pode observar por microscopia eletrônica as formas da mastigota, e elas aqui, ó, dentro de macrófagos, que são células do nosso sistema imunológico. Então, um macrófago cheio de formas amastigotas, né, de formas infectantes aqui, estão se reproduzindo dentro desse macrófago. E nós observamos aqui uma biópsia de pele, onde a gente também observa uma série de amastigotas dentro dessas estruturas dérmicas. Já a forma promastigota é a forma extracelular. Ela vai habitar o hospedeiro intermediário. É uma forma alongada, possui o núcleo mais ou menos na região central, núcleo também grande, possui o cinetoplasto também próximo dessa região apical, e dessa região a gente observa a presença de um flagelo. Então, o flagelo ele sai dessa porção apical da estrutura do promastigota. Esse flagelo ele é único e vocês podem observar que ele é bem grande. Muitas vezes esse flagelo ele pode ser até maior do que a estrutura do promastigota. A gente pode observar por microscopia eletrônica, né, a estrutura desse promastigota, aqui em algumas células coradas. A gente pode observar as formas promastigota, formas aqui, ó, durante o processo de divisão, possivelmente aqui apontado nessa seta. O hospedeiro intermediário, que no caso da leishmaniose, são os insetos pertencentes aqui à subfamília de Flebotomina e ordem dos Diptera. O principal gênero transmissor aqui no Brasil é o Lutzomia. São espécies aí pertencentes a esse gênero Lutzomia. Entretanto, na região do Velho Mundo, aquela região de África, de Índia, né, de Oriente, a gente teria os gêneros dos flebótomos. Por isso que a gente se refere muitas vezes como os flebotomíneos, que as leishmanias elas vão se reproduzir nos flebotomíneos, devido aí a esse invertebrado bem importante naquela região ali do Velho Mundo. O habitat preferido aí para esses tipos de insetos são locais que tenham umidade e que tenham matéria orgânica disponível para eles. Em relação às características aí, observadas para esse inseto, eles são conhecidos popularmente como mosquito-palha, cangalha, birigui, tatuquira, entre outros nomes populares. Mas mosquito-palha é o mais comum. Quando esses insetos pousam sobre um local, vocês podem observar que eles têm, ó, asas estreitas e de forma lanceolada. Essas asas elas ficam levantadas no momento que eles pousam. As patas e o corpo deles aqui são recobertos por várias cerdas. As próprias asas vocês conseguem observar essas cerdas. E uma característica extremamente importante é que apenas as fêmeas é que são hematófagas. Então, apenas as fêmeas é que vão contribuir para a propagação aí das leishmanioses. O ciclo biológico da leishmaniose é heteroxeno. Então, ele envolve dois tipos de hospedeiro, o hospedeiro invertebrado e o hospedeiro vertebrado. No hospedeiro invertebrado, esse ciclo ele vai ser iniciado no momento da picada. As fêmeas, elas são hematófagas, as fêmeas aí dos flebotomíneos, por exemplo. E o aparelho bucal delas é curto e rígido. Então, no momento que elas fazem essa picada, elas causam ali uma destruição local. E aí elas fazem o que nós chamamos de repasto sanguíneo, adquirindo nesse momento o sangue, alguns restos ali celulares, né, linfa, tudo isso, inclusive as formas amastigotas.
Então, essas formas amastigotas, elas vão chegar a essa região de intestino lá do inseto e elas vão ser envolvidas por uma matriz peritrófica. É uma matriz de quitina. Essa matriz ela é secretada pelas células intestinais que a gente pode observar aqui nessa borda escova, que revestem essa região aqui intestinal desse inseto. E aí, nesse momento, aqui dentro dessa matriz peritrófica, as formas amastigota, elas vão se transformar em formas promastigota procíclicas. Por que esse processo de transformação ele acontece? Acontece principalmente devido a um aumento de pH local e a uma redução da temperatura. Então, esses seriam alguns gatilhos para estimular a transformação dessas formas amastigota em formas promastigotas procíclicas, que ficam dentro dessa matriz. Só que existem algumas enzimas que, em seguida, conseguem romper essa matriz peritrófica e aí liberar essas formas promastigotas procíclicas. Então, essa matriz peritrófica rompe e as formas promastigotas procíclicas, elas vão passar, gente, por uma série de transformações, tá? Em outras formas promastigotas. Então, a gente vai ter uma série de formas promastigotas sendo formadas e o final seria a formação das formas promastigotas metacíclicas. Essas formas promastigotas metacíclicas, elas são caracterizadas por terem flagelos muito longos. Então, muitas vezes, aí, o dobro do próprio tamanho aí da estrutura dessa forma promastigota. E o que, que vai acontecer quando essas formas promastigotas metacíclicas são formadas? Elas são as formas infectantes para o hospedeiro vertebrado. Essas formas promastigotas metacíclicas, elas vão ficar localizadas mais para essa região anterior, inclusive próximo de uma válvula chamada de válvula de Estomodeu, elas vão causar lesões nessa região. Além disso, vão passar a secretar vários constituintes que vão induzir esse flebotomínio a fazer o processo de regurgitação. Então, eles vão ficar ali fazendo obstruções que vão estimular esse flebotomínio a colocar isso para fora. Seria esse refluxo, essa regurgitação. E quando é que isso vai acontecer? Durante o próximo repasto sanguíneo. Então, quando essa espécie, esse inseto, ele for infectar, na verdade, ele for se alimentar, né, picar um hospedeiro vertebrado, ele vai regurgitar, jogar essas formas promastigotas metacíclicas lá no local dessa picada. Então, aqui a gente tem mais ou menos a gradação em tempo, né, dos momentos aí de formação dessas formas promastigotas, onde é que elas ficam, a gente vê mais ou menos 7 dias aí depois da infecção, né, a gente já vê as formas promastigotas metacíclicas aqui, migrando para essa região, causando aquele bloqueio e aquelas lesões na válvula de Estomodeu. E aí a gente vê depois mais ou menos de 7 dias que a gente tem a formação dessas formas que são infectantes para os hospedeiros vertebrados. Uma coisa interessante é que no momento desse repasto sanguíneo, observem que são jogados saliva, né, um gel aqui produzido pelos parasitas, e também são jogados as formas promastigotas metacíclicas. Além disso, eles vão sugar aí o sangue, restos celulares, mais formas amastigotas, por exemplo, se for um indivíduo contaminado, né, infectado aí pela leishmania. E no momento que ele joga essa saliva aqui, isso é importante, porque a saliva desse inseto, ela contém diversas substâncias, algumas dessas substâncias são vasodilatadoras, faz o processo de vasodilatação. Além disso, elas são anticoagulantes, já não vai ter um processo de hemorragia naquele local. E elas também possuem substâncias quimiotáticas, que são substâncias quimioatrativas, elas atraem os macrófagos para essa região, principalmente o que? Os macrófagos teciduais. Então, fica mais fácil para as formas promastigotas aí metacíclicas conseguirem entrar nessas células, já que elas são atraídas para essa região aqui, onde acontece a picada. Então, recapitulando aqui, esse ciclo biológico no hospedeiro invertebrado
aqui considerando os flebotomínios. Durante a picada inicial, imagine um flebotomínio não contaminado, ele vai fazer o repasto sanguíneo, vai adquirir, nesse momento, formas a mastigota. Essas formas a mastigota vão ser ali, circundadas por aquela matriz peritrófica, passar por uma série de transformações para formar as formas promastigotas procíclicas, que vão passar por uma série de transformações até gerar as formas promastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes para os indivíduos aí, para os hospedeiros vertebrados. Essas formas promastigotas metacíclicas vão se encontrar mais naquela região da válvula de Stomodeu, causando lesão naquela região, estimulando a regurgitação delas durante o próximo repasto sanguíneo, aqui então durante a próxima picada. E aí a gente continua esse ciclo biológico no hospedeiro vertebrado. O que é que vai acontecer no hospedeiro vertebrado? Então, nesse momento do repasto sanguíneo, vão ser regurgitados as formas promastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes. E aí elas vão ser, a gente tem aqui uma série de macrófagos teciduais, que vão englobar essas formas promastigotas metacíclicas, formando ali um fagossomo. Nesse fagossomo aqui, a gente vai ver a transformação da forma promastigota metacíclica na forma amastigota. Isso é algo muito importante para a sobrevivência do parasita, porque essa forma mastigota consegue sobreviver dentro dessa estrutura quando o fagossoma for unido ao lisossomo, formando um fagolisossomo. Então, a forma amastigota consegue sobreviver nesse ambiente, enquanto que a forma de promastigota metacíclica não. Então, é extremamente importante do ponto de vista da manutenção da infecção por leishmania. E aí, dentro dessa estrutura, a gente começa a observar a forma amastigota se dividindo, né, divisão binária simples, cisparidade, né, fissão binária, são essas nomenclaturas, e aí aumentando em quantidade. E agora, ó, depois a gente consegue observar, chega um momento em que a célula não aguenta mais, e aí ela rompe. Essas formas amastigotas são jogadas, aí elas podem ser englobadas por outras células, né? Por exemplo, macrófagos teciduais. E aí, recomeçar esse ciclo de divisão celular. Observem que aqui nós temos diferentes hospedeiros vertebrados. Nós temos os humanos, nós temos ratos, nós temos cães, nós temos uma série de hospedeiros vertebrados. E aí essa forma de amastigota, ela fica ali nesse local. Se pousar um flebotomínio, fizer o reparto sanguíneo, pode captar essas formas e aí se infectar e o ciclo ele continua. Para a manutenção desse ciclo biológico, existem alguns mecanismos de resistência dessa leishmania. Então, existem mecanismos de resistência da forma promastigota metacíclica após o repasto sanguíneo. Por quê? Porque essa forma ela fica disponível ali na corrente sanguínea, né? Fica disponível naquela região ali. E aí, ela pode muito bem sofrer a lise pelo sistema complemento. Entretanto, a forma promastigota metacíclica, ela tem uma modificação estrutural lá no lipofosfoglicano dela, que seria essa molécula de LPG. Essa modificação estrutural, ela dificulta a deposição daquele complexo de ataque à membrana. Então, o sistema complemento não tem tanta efetividade sobre os promastigotas metacíclicos, o que facilita a propagação da leishmaniose. Além disso, essa forma possui proteases chamadas GP63, que dificultam, né, a ação também do sistema complemento. O próprio lipofosfoglicano diminui a ação dos radicais livres e também diminui a fusão dos lisossomos ao fagolisossomo. Então, dá tempo de transformar a forma de promastigota metacíclica em forma de amastigota, que é a forma que sobrevive aí lá a essa fusão do lisossomo ao fagolisossomo. Então, nós observamos que também existem mecanismos de resistência dessa forma amastigota. Esses mecanismos de resistência envolvem principalmente a expressão da protease GP63, que degrada muitas das enzimas lisossomais, e aí faz com que a forma amastigota consiga sobreviver dentro daquele fagolisossomo. E aí ela sobrevive e consegue ficar fazendo os processos de divisão celular,
aumentando em número e mantendo, assim, o ciclo biológico da leishmaniose. Nós podemos observar nessas imagens aqui a leishmanias, ou aqui, na verdade, as formas promastigotas metacíclicas, e aqui a gente consegue observar os macrófagos fazendo os processos de fagocitose, ó. E a gente pode observar que não é uma relação de 1 para 1. A gente pode ter uma série de promastigotas metacíclicas invadindo esses macrófagos, né, os macrófagos englobando elas através dos processos de fagocitose. Esse complexo de doenças aí que envolve as leishmanioses, elas são divididas em algumas formas, de acordo com as suas características clínicas, patológicas, imunológicas. Nós temos a leishmania tegumentar, que é uma alteração dermatológica, e aí elas podem ser subdivididas em 3 formas. A forma cutânea, que seria a forma ulcerativa, a cutânea difusa e a cutânea mucosa, que nós vamos conhecer em seguida. Nós temos também a forma visceral, que é a forma que vai acometer os nossos órgãos internos. Nós vamos inicialmente focar na leishmaniose tegumentar americana, que recebe aqui essa abreviatura de LTA. É uma zoonose porque ela vai acometer, além dos humanos, tanto animais silvestres como também os animais domésticos. E essa é uma das principais problemáticas, né, em conseguir conter esse tipo de parasitose. Quando é uma zoonose, fica difícil a gente não pode sair fazendo a eutanásia de todos os seres que possam ser aí hospedeiros, né, para leishmania, né, para dar continuidade a esse ciclo. Então, é bem difícil a gente conseguir controlar esse tipo de parasitose. A localização desse tipo de leishmaniose, por ser tegumentar, acomete a pele e as mucosas. A classificação dela vai levar em consideração os aspectos clínicos, os aspectos patológicos, os aspectos imunológicos. Então, ela é dividida em forma cutânea localizada, onde nós observamos lesões ulcerosas, lesões indolores, que geralmente são únicas, mas elas também podem ser múltiplas. A forma cutâneo-mucosa, ela envolve bastante a região da nasofaringe. E a forma cutânea difusa, ela vai envolver lesões nodulares, agora são lesões não ulceradas. Os agentes etiológicos são diversos, então diversas espécies de leishmania. Aqui do subgênero Viania, várias, como brasiliense, guianense, e também do subgênero Leishmania, então Leishmania e Leishmania amazonenses. Então nós temos uma série de agentes etiológicos distintos. Como hospedeiro intermediário, nós temos aí as fêmeas do gênero Lutzomia. E como hospedeiro vertebrado, nós temos roedores, edentados, como o tatu, tamanduá e o bicho-preguiça. Nós temos os marsupiais, como o gambá, os canídeos e o próprio homem. Nos indivíduos que conseguem, são infectados aí pela leishmania, o que nós observamos é que os macrófagos, eles fazem a apresentação dessa espécie de leishmania para linfócitos. E esses linfócitos, eles podem ser polarizados para populações de TH1, né, ou de TH2, os linfócitos T-help, aqui do tipo 1 ou do tipo 2. Se eles forem polarizados para um perfil TH1, que é aquele perfil caracterizado por produzir citocinas como interferon gama, TNF-alfa, interleucina 2, 12, esses indivíduos aqui, eles são resistentes à infecção, né, ao desenvolvimento da leishmaniose tegumentar americana. Entretanto, se ocorre uma polarização para TH2, para o perfil TH2, que vai ser um perfil envolvido na produção de L4, IL5, IL6, IL10, TGF-beta, citocinas diferentes, né? Então, já foi observado que os indivíduos que se acometem aí de leishmaniose, eles têm essa polarização para um perfil TH2. E o que é que faz a pessoa ser resistente a esse tipo de desenvolvimento de leishmaniose ou não? O que é que facilita a polarização para TH1 ou para TH2? Até agora a gente não sabe o que é que faz esses processos de polarização para TH1 ou TH2, então ainda não se sabe muito bem o que é que leva a essa distinção aí de
modificações celulares. O período de incubação aqui seria de 2 a 3 semanas. Geralmente os casos no Brasil são mais ou menos aí de 2 semanas a 3 meses. A evolução, então, inicialmente nós temos lesões bem parecidas. Essas lesões elas podem regredir, elas podem estacionar ou elas podem evoluir para o que nós chamamos de histiocitoma, que seriam aí algumas lesões dérmicas bem características da leishmaniose. Vamos observar alguns estágios e os aspectos histológicos associados nesse momento. Então, nós observamos aqui uma espécie inicial aqui de nódulo, onde a epiderme ela fica intacta, existe um forte aqui infiltrado de macrófagos e numerosos parasitas nesse local. E aí é formada uma ulceração inicial. Essa aqui é uma ulceração superficial. A gente observa um forte infiltrado de linfócitos, de macrófagos e numerosos parasitas também. Depois essa úlcera ela estabiliza com uma lesão satélite. Essa úlcera ela é profunda, é uma úlcera bem característica de leishmaniose. Você bate o olho e você já consegue visualizar que é uma úlcera bem característica. O processo inflamatório aqui ele fica ativo na periferia. Então as lesões aqui satélite elas têm pouco parasita. Quer procurar parasita? Você tem que observar as bordas da lesão. Então, aqui no meio a gente tem um aspecto granular, tá? Mas a gente tem poucos parasitas, a gente tem mais parasitas nas bordas das lesões. E a lesão, ela pode cicatrizar, então pode ficar aí a pessoa com uma leve depressão da pele, né? Uma epiderme mais fina, uma fibrose dérmica nessa região e a ausência de parasitas. Existem algumas características principais dessas formas clínicas de leishmaniose tegumentar americana aqui no Brasil. Então, a leishmaniose cutânea, a localização dela é confinada na derme, com uma epiderme ulcerada. Quando é feito um teste de Montenegro, que nós vamos ver em seguida, ele dá positivo, e as principais espécies de leishmania que causam a leishmaniose cutânea são amazonenses, brasiliense, guianenses e lansone. Já na leishmaniose cutânea mucosa, é um tipo de infecção na derme com úlceras. As lesões metastáticas elas podem acontecer nesses casos e elas vão invadir o quê? Mucosa e vão fazer destruição de cartilagem. E aqui na reação, né, de Montenegro, que seria esse teste, positivo também. Então, leishmaniose brasiliensis e também alguns casos de leishmaniose guianense. Já nos casos de leishmaniose cutânea difusa, a gente observa uma infecção confinada na derme, que formada por nódulos, mas esses nódulos eles não são úlceras, são realmente nódulos e não ulcerações. E esse tipo ele pode se difundir por todo o corpo. Aqui a gente observa um teste de Montenegro negativo. Então, nessas pessoas, a imunidade celular dela está comprometida. Quem está associado ao desenvolvimento da leishmaniose cutânea difusa é a leishmania amazonensis. Esse teste, que é a intradermorreação de Montenegro, reação de Montenegro, teste de Montenegro, é um teste que vai verificar a hipersensibilidade tardia da pessoa a um antígeno. Nesse caso aqui, seria inoculado uma pequena quantidade aí da leishmania e observaria a resposta que a pessoa iria desenvolver. Se a pessoa tiver um teste positivo, nessa região a gente vai observar um processo inflamatório. Então, a gente vai observar um nódulozinho, uma pápula, uma região edemaciada, uma região avermelhada. Então, isso aqui é tudo medido para comparar, para ver se a pessoa teve realmente um resultado positivo ou um resultado negativo. Nos casos de leishmaniose cutânea ulcerativa, nós observamos geralmente uma lesão única, mas a gente pode observar também, múltiplas lesões. Essas são as lesões mais clássicas da leishmaniose. Essas lesões, elas são ulcerativas, apresentam bordas elevadas, essas bordas aqui como se fossem molduras. Vocês podem observar também o interior com a coloração avermelhada. Pode existir um exudato aqui purulento, caso tenha algumas infecções secundárias. Então, são lesões bem clássicas, né?
da leishmaniose cutânea ulcerativa. Essas lesões, elas podem aumentar em tamanho, elas podem ser múltiplas, elas podem acometer uma grande área nessa superfície corporal. Já as leishmanioses cutâneo-mucosas, aí são chamadas de nariz de anta, ou de tapi, ou espúndia. Esse tipo de lesão vai ser uma lesão degenerativa secundária, envolvendo mucosas e cartilagem. Então, muitas vezes, depois de anos que a pessoa teve casos de leishmaniose, podem aparecer essas lesões degenerativas. E aí essas lesões, elas vão ser bem específicas nas regiões ali das mucosas e das cartilagens. O que é que faz aparecer aí essa lesão? Não se sabe muito bem por que existe esse tipo aí de acontecimento. Essas lesões secundárias, elas podem ser uma extensão direta da lesão primária que a pessoa já teve, ou elas podem acontecer por causa de uma difusão hematogênica. As regiões afetadas vão ser o nariz, a boca, a faringe e a laringe. Então, vocês podem observar que a pessoa vai ter dificuldade para respirar, dificuldade para falar, dificuldade para se alimentar. Observem essas lesões na região aqui, ó, do nariz, regiões também na região bucal, né? Dificultando aí o andamento das funções fisiológicas. Os casos de leishmaniose cutânea difuso, eles já são diferentes, porque aqui a gente não vai ver lesões ulcerativas. Nós vamos ver lesões menores, na forma de nódulos, e essas lesões, elas não estão associadas a várias picadas desse inseto, não. Na verdade, o que se observa é que possivelmente pode haver uma difusão aí por via linfática, também macrófagos infectados, né? Eles podem chegar nessas regiões. A gente observa que são lesões pequenas, porém lesões em grande quantidade, essas lesões cutâneas. Essas lesões cutâneas, elas estão extremamente associadas a indivíduos que têm uma deficiência imunológica. Eles não conseguem gerar uma resposta imunológica contra a leishmaniose. Então, eles não conseguem gerar essa resposta, o que a gente observa lá no teste de Montenegro, que dá negativo, né? Então, é um teste de Montenegro negativo. Não tem resposta imunológica. E uma outra coisa bem característica desse tipo de leishmaniose é que os pacientes não respondem aos tratamentos disponíveis. Então, simplesmente não tem como controlar esse tipo aqui de leishmaniose. Se a gente for observar um ciclo epidemiológico da leishmaniose tegumentar americana, a gente observa diferentes aspectos, né? Nós temos tipos de leishmanias, espécies como a leishmania amazonensis, que elas ficam mais nas regiões próximas aqui da base das árvores, infectando roedores principalmente, mas se o homem chega nessa região, pode ser infectado também. Já outras espécies, como a Leishmania guianense, ela fica mais nessas regiões da parte superior das árvores, infectando outros tipos aqui de espécies animais. Mas tem alguns momentos que elas descem para próxima aqui da base dessas árvores, principalmente no momento da oviposição. E aí, se ela encontra, por exemplo, o homem, ela pode infectá-lo. E o caso da leishmaniose, da Leishmania brasiliensis, que fica mais ali na região sudeste do país, a gente observa cada vez mais o homem chegando próximo dessas espécies. A gente também tem os cães sendo importantes reservatórios aí para a propagação aí da leishmania. A leishmaniose visceral americana é conhecida também como calazar. É uma doença crônica com uma alta letalidade se ela não for tratada. Nesse caso, o que nós observamos são indivíduos com uma febre irregular, com uma longa duração. Essas pessoas apresentam esplenomegalia, hepatomegalia, anemia, trombocitopenia. Fatores de risco associados com a leishmaniose visceral americana envolvem
pobreza, desnutrição, uso de imunossupressores e uso de injetáveis. Os agentes etiológicos são os leishmania, leishmania donovani, leishmania infanto. Aqui no Brasil, principalmente a infanto é responsável pelos casos de leishmaniose visceral americana. E nós observamos que existe um ciclo rural e um ciclo urbano. Cada vez mais a gente observa o homem adentrando, por exemplo, nas zonas rurais e entrando cada vez mais no habitat dessas espécies. Nós observamos infecções em diferentes tipos de espécies animais. Nós temos aqui um galinheiro onde tem onde os insetos do gênero Lutzumi gostam de ficar. Então, tudo isso favorece o desenvolvimento da leishmaniose. E esse ciclo urbano, a gente observa os cães, muitas vezes como reservatórios para as formas de leishmania, aqui alguns roedores locais. E quando os cães eles são detectados com leishmania, a gente vai observar que vai ser necessário fazer ou um tratamento ou realmente a eutanásia. O período assintomático aqui ele pode demorar anos para se manifestar. As formas amastigotas invadem aqui os órgãos internos. Aí a gente vai ter linfonodos, fígado, pulmões, rins e a própria medula óssea, levando aí a casos de anemia. E nesses órgãos que são acometidos, nós vamos observar processos inflamatórios. A gente vai ter hepatoesplenomegalia observada, sendo a esplenomegalia o principal, é o caso mais frequente, né? As alterações mais frequentes. Nós podemos observar glomerulonefrite por excesso de imunocomplexos que são formados, perda de albumina, broncopneumonia. Nessa tabela, a gente pode observar aqui sinais clínicos e sintomas, a porcentagem, né, de frequência dessas alterações, então, principalmente a esplenomegalia. Nós vamos observar febre, hepatomegalia, palidez, anemia, perda de peso, entre outras alterações. Vocês podem observar aqui uma criança e um adulto apresentando aí a esplenomegalia, a hepatoesplenomegalia, que são característicos de leishmaniose visceral americana. E para fazer o diagnóstico? Inicialmente, o diagnóstico aqui da leishmaniose tegumentar. Observam-se os aspectos morfológicos dérmicos dessas lesões, que são bem característicos, e pode ser feita aí a pesquisa do parasita naquelas regiões. Então, podem ser feitas biópsias ou é feito um processo de anestesia, aí faz a biópsia, retira um pedaço, ou então faz um processo de escarificação, realmente de fazer tipo uma raspagem ali naquela região, e aí esses esfregaços vão ser corados nas lâminas e a gente vai procurar aí realmente esses parasitas. Ou pode ser feito a cultura de células. Também são empregados métodos imunológicos ou moleculares, ou é feita a inoculação em roedores, aqui principalmente para pesquisa, para ver o desenvolvimento daquela lesão, o que é que pode aí ser caracterizado, que tipo de leishmaniose a gente pode observar. Já no caso da leishmaniose visceral, o que vai ser observado são os sintomas, também o local de residência daquela pessoa, ou estadia, se ela passou por regiões específicas onde tem casos aí de leishmaniose visceral. A pesquisa do parasita vai ser feita em punções de órgãos com suspeitas de infecção. Podem ser encontrados aí métodos imunológicos e moleculares. Enquanto a importância dessa doença, né, a gente vai observar alguns aspectos epidemiológicos. A leishmaniose tegumentar acomete 1,5 milhões de pessoas no mundo todos os anos. Dos 700 mil casos aqui nas Américas Central e do Sul, 39% foram localizados no Brasil. Na leishmaniose visceral, ela acomete bastante aquela região ali de Oriente Médio, Ásia, né, África e também essas regiões da América Central e do Sul. No Brasil, nós observamos 90% dos casos dessa América Latina. Então, nós, brasileiros, aqui temos um grande número aí de leishmaniose visceral, que é bem alarmante.
Nós podemos observar nesse mapa do Brasil aqui a distribuição dos casos focados aqui de leishmania. A gente observa 100 casos nessa região em branco, transmissão esporádica nessa região amarelada. Na região verde, transmissão aqui modesta, moderada, e uma transmissão intensa nas regiões marcadas em vermelho. Essa é uma doença que acomete tanto animais silvestres como animais domésticos, aqui principalmente os cães, e por isso ela é de difícil controle. A gente não pode sair fazendo eutanásia de todos os animais. Então, esses animais eles servem como reservatórios, estando cada vez mais próximo do homem, o que é um fator de risco para o desenvolvimento da leishmaniose. Como medidas de profilaxia, a gente observa aí o combate a esse inseto vetor, o diagnóstico precoce, preservação das áreas naturais dos reservatórios silvestres, então reduzir essa invasão que o homem está fazendo ali na natureza. Atenção aos casos de calazar em caninos, nos cães, realizar o tratamento ou encaminhar o animal para a eutanásia. O tratamento ele é feito com antimoniais pentavalentes, é um tratamento bem efetivo, principalmente o antimoniato de N-metilglucamina, que é o glucantine, que nós temos ele na rede aí do SUS, ou o ertiobogluconato sódico, são antimoniais pentavalentes, eles dificultam ali os processos metabólicos dessas leishmanias, principalmente das formas amastigotas. Em casos onde eles não podem ser utilizados, principalmente em pacientes imunodeprimidos, podem ser utilizadas aí a anfotericina B. Bom, turma, nós chegamos então ao final da nossa videoaula sobre as leishmanioses, né, que é esse conjunto aí de doenças causadas por diferentes espécies do gênero Leishmania.